Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. E sempre ao iniciarmos o programa, eu costumo agradecer a Trindade Santa. A Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Este momento maravilhoso de entrar aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, com você, com todos os seus familiares, seus amigos, seus parentes. É uma grande bênção maravilhosa para todos nós estarmos aí, sempre com o objetivo de levar o melhor do conhecimento para você. E falar em conhecimento, hoje quem está aqui conosco é o Dr. Sávio Barreto, ele que é um advogado, militante, especialista, está agora concluindo mestrado em Direito Civil, Direito Empresarial. Exatamente. Dr. Sávio Barreto, boa noite, querido. Boa noite, Miguel, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui conosco. Conte para todos nós qual é o tema que nós vamos discorrer no programa de hoje, Dr. Sávio. Vamos falar, Miguel, sobre inventário, um tema que diz respeito à vida de todas as pessoas. Muitas pessoas hoje estão enfrentando problemas em dar solução a inventários, a desembaraçar patrimônio que estão presos aí ao nome de pessoas que faleceram. E muita dúvida em dar certo esse assunto. Então vamos procurar tirar essas dúvidas, falando a respeito do inventário judicial, do inventário extrajudicial. Perfeito. E outras formas simplificadas de se transmitir o patrimônio do morto para o vivo. Excelente, meu amigo e minha amiga, impressionante esse tema, né? Dr. Sávio Barreto vai nos dar uma aula. Ele que também é professor. Daqui a pouco eu vou ler o currículo dele. Obrigado mais uma vez, querido. Meu amigo e minha amiga, dá tempo de postar lá no grupo do WhatsApp, mandar um SMS, avisar os vizinhos da direita e os vizinhos da esquerda, porque o tema de hoje é inventário. Ah, gostou, né? Que bênção maravilhosa. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Estamos recebendo a visita ilustre, brilhante do advogado Dr. Sávio Barreto, ele que é militante das áreas civil e empresarial.
professor da Universidade Federal do Pará, militando a disciplina Processo Civil e concluído mestrado em Direitos Humanos. Dr. Sávio Barreto, boa noite, querida. Boa noite, Miguel. Boa noite, telespectadores. Muito obrigado mais uma vez por o senhor ter recebido e aceito o nosso convite. Está aqui conosco, nos dando esse prazer brilhante da sua participação. O tema de hoje é inventário. Que tema maravilhoso, né? O que é, Dr. Sávio Barreto, o inventário? Então, Miguel, as pessoas, de modo geral, já ouviram falar sobre inventário e geralmente tem um certo terror. O que é isso, né? A respeito do assunto, né? É um assunto que chega a nós de uma forma triste, porque as pessoas precisam abrir o inventário quando algum familiar seu faleceu e surge a necessidade de você transferir os bens deixados pela pessoa falecida para os herdeiros. E o inventário nada mais é do que isso. É um procedimento que pode correr na justiça ou pode correr atualmente já em cartório, de forma extrajudicial e mais simplificada. Procedimento para você transmitir os bens deixados pela pessoa falecida para os seus respectivos herdeiros ou legatários, né? E a lei, obviamente, cria várias formalidades para que essa transferência de bens seja feita com o máximo de segurança possível, né? Deixa eu lhe interromper, já lhe interrompendo. Esse inventário hoje, todo mundo ouve falar em inventário. Quando, em que momento, dentro da sua orientação, é que os familiares devem procurar um profissional para abrir o inventário? Ou seja, o inventário, como o senhor muito bem já colocou, por si só é um momento, vamos chamar assim, delicado. É um momento triste, é um momento que você perdeu um ente querido, ou seja, ou uma mãe, ou um pai, ou um filho, ou enfim, um irmão, ou seja, e ali os herdeiros vão ter que procurar um profissional. E hoje o inventário ele é feito de duas formas, né? De forma administrativa e de forma judicial. E primeiramente, em que momento o senhor pode passar para os nossos telespectadores é que ele deve procurar, que a família deve, que os herdeiros devem procurar um profissional para auxílio? A lei fala em 60 dias, a partir da abertura da sucessão, ou seja, a partir do falecimento. A gente sabe que na prática as pessoas dificilmente cumprem esse prazo. Exatamente. A dúvida que fica é que tipo de consequência o descumprimento desse prazo acarreta. Pela legislação, a consequência é você pagar um imposto mais oneroso. Como existe esse prazo para abertura, geralmente as leis estaduais estabelecem que, uma vez não aberto o inventário dentro do prazo estabelecido, alguns acréscimos em termos de multa, de juros, são aplicados sobre o valor do imposto a ser pago pelos herdeiros. Perfeito. E hoje os cartórios, você já está podendo fazer um inventário via administrativa, ou seja, nos cartórios. Como é que é feito esse inventário? De que forma é realizado? Essa primeira pergunta. Há necessidade de um profissional, como por exemplo o senhor, que é especialista nessa área, de um profissional advogado da classe? Há necessidade? O que o senhor aconselha, o que o senhor orienta dentro desse tema? Assim, Miguel, em qualquer caso, judicial ou extrajudicial, a presença do advogado é obrigatória por lei. Perfeito. Tá. A partir de 2007, a lei passou a permitir o chamado inventário extrajudicial, desde que não haja testamento, não hajam incapazes entre os herdeiros e, principalmente, que haja consenso entre os herdeiros a respeito da partilha. Se essas três condições estiverem satisfeitas, as pessoas interessadas, os herdeiros, podem procurar um advogado ou ir diretamente ao cartório, onde também vão precisar de um advogado, para iniciar o procedimento de inventário, que vai correr certamente de uma forma muito mais célere, mais simplificada do que o inventário judicial. Hoje, atualmente, Miguel, o inventário judicial ele ficou restrito às situações realmente litigiosas ou que haja o interesse de incapaz, porque nessas hipóteses, havendo conflito, não tem jeito, você tem que submeter a solução do conflito ao Poder Judiciário.
E havendo incapaz, entra aí o interesse tutelado pelo Estado, que é o interesse do incapaz. Então a lei determina que o Poder Judiciário resolva a transferência daquela herança para que se possa ver se não está ocorrendo nenhum prejuízo. Fora dessas hipóteses, ou mais a hipótese em que há testamento, as pessoas, de um modo geral, estão recorrendo ao inventário extrajudicial, e isso tem sido muito mais proveitoso, rápido, e tem aí ajudado muita gente a resolver os problemas de inventário. Qual é o risco? Eu sempre me preocupei e me preocupo até hoje, e é bom que nós passarmos para os nossos telespectadores, qual é o risco de se fazer um inventário extrajudicial? O senhor bem colocou que quando pode ser feito? Quando não tem testemunho, testamento, quando não tem incapazes e quando há um consenso entre os herdeiros. Pois bem, qual é o risco de se fazer este inventário em um cartório? Esse inventário que foi chamado de inventário extrajudicial, como é que é? Inventário extrajudicial. Extrajudicial, né? Perfeito. Qual é o risco? Porque há uma preocupação muito grande, muito bem o senhor colocou agora há pouco, da necessidade do profissional do direito, ou seja, de um advogado, acompanhar tanto na esfera extrajudicial como na esfera judicial. Pergunto, e é uma preocupação muito grande, o risco que se corre, ou quais são os riscos, ou não há risco algum, ou se há, qual é esse risco, ou quais são, de se fazer esse inventário no cartório? O inventário extrajudicial, por ser feito em cartório, ele é formalizado através de uma escritura pública. Perfeito. Tá? Isso, por si só, já garante uma segurança muito ampla em relação ao procedimento, ao documento final que vai efetivamente definir a transmissão da herança. É importante que as pessoas saibam que o fato de eleger a via extrajudicial para resolver o inventário não acarreta nenhum risco a mais, nenhum tipo de possibilidade, de insegurança a mais do que o inventário judicial. Perfeito. Né? Se você está enquadrado, atende os requisitos para se fazer um inventário judicial, você só tem a ganhar, principalmente na celeridade do desenrolar dele. Perfeito. Quando devemos ou não fazer este inventário de forma extrajudicial, independente dessas três situações? O nosso telespectador deve estar com sua dúvida agora. Meu pai faleceu, então minha mãe faleceu, então meu esposo faleceu. Como é que o senhor orienta o nosso telespectador para se fazer? Não, é mais importante que o senhor faça. Eu vou criar aqui um exemplo, para ficar talvez até mais simples. Morreu o genitor, ou seja, o cônjuge varão, e ficou a esposa com mais 4 filhos. Ele deixou um único bem de herança. Deixou um imóvel, um terreno, uma casa. Neste caso, a sua orientação é que este inventário seja feito em cartório, ou não há necessidade, ou pode ser feito judicialmente? Qual é a orientação? É sempre essa dúvida das pessoas. Poxa, quando eu devo fazer no cartório? Quando eu devo fazer de forma judicial? Qual é a orientação que o senhor pode passar para os nossos telespectadores? Miguel, o importante, quem está numa situação como essa, é você procurar uma orientação profissional. Perfeito. Né? Na realidade, os casos são muito diferentes, né? Você citou um caso e que se enquadraria perfeitamente no inventário extrajudicial. Perfeito. Mas os casos nem sempre chegam de forma assim. Tão simples assim, né? Como a gente diz. Né, os exemplos assim que a gente explica, o inventário é sempre um exemplo mais simples do que aqueles que chegam até a nossa mesa. As pessoas, quando recorrem a um profissional para resolver um problema de inventário, trazem ali vários problemas que estão agregados. Vou citar alguns deles. Isso. As pessoas querem fazer o inventário e descobrem que aquele imóvel, por exemplo, ainda não está regularizado. É um inventário de posse. Cadê os Então, você tem que parar o inventário, ou melhor, antes de iniciá-lo, você tem que fazer uma análise da documentação, a documentação que representa os bens, para verificar se antes mesmo da abertura você não tem que recorrer a alguma regularização, principalmente na hipótese de imóvel. Então,
O primeiro passo realmente é você procurar uma boa orientação para que a pessoa possa analisar a situação, principalmente a situação dos bens, e verificar a melhor forma de levantar as certidões, os documentos que vão permitir efetivamente você abrir o inventário e desenrolar ele com facilidade. Ainda não fale das documentações. Eu tenho mais uma perguntinha aqui sobre essa. Claro. Muito obrigado. Meu amigo, minha amiga, eu estou esquecendo de falar para você, programa começar, caneta e papel na mão. Porque são temas maravilhosos, temas importantes. E hoje o Dr. Sávio Barreto está aqui dando prazer da sua brilhante visita aqui conosco, sua presença aqui conosco, discorrendo sobre inventário. Tá? Pode ser que ainda fique alguma dúvida, nós temos aqui várias perguntas para tirar aqui com o Dr. Sávio, porém, meu amigo, minha amiga, anota aí, tá? Nosso WhatsApp, nosso SMS, manda para a produção do programa, porque o retorno do profissional que está aqui conosco, quem vai sempre falar é você. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. No programa de hoje, o Dr. Sávio Barreto, isso, advogado, militante especialista aqui em Direito Civil, militante do Direito Civil, Direito Empresarial. O que é que ele está discorrendo hoje? Inventário. O tema de hoje, o assunto de hoje é inventário. Né? Você já deve ter se enquadrado em algum momento da sua vida, ou algum parente seu, algum amigo seu, sobre inventário. Quando inventariar, quando não fazer inventário? Será que já faz muito tempo? Quais são as multas previstas? Nós vamos continuar com a nossa conversa, nosso diálogo. Dr. Sávio Barreto, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, boa noite. Nós estávamos tratando aqui, finalizamos o primeiro bloco, falando dessa necessidade de ingressar em juízo com o inventário de uma certa forma no cartório. Não é isso? Isso. Criamos um caso, e o interessante que se observa bastante
que muitas das vezes, o senhor vai poder nos ajudar aqui, essa documentação, esse imóvel, ele quase nunca está regularizado, não é isso? Sim. E aí, como é que fica o profissional advogado que recebe o cliente para fazer esse inventário? Ele tem ali que também providenciar a documentação, orientar, como é que fica essa, como é que ele consegue desenrolar, vamos chamar assim, esse bem que oriundo desse inventário, como é que vocês estão tratando esse assunto? Porque nós, ao longo da vida, a gente vê muito isso. Ah, esse imóvel sequer, ele só tem recibo de compra e venda. Ele não tem a escritura definitiva. Fale para nós aí, fale para todos nós, como é que você está procedendo, que os profissionais, os advogados estão procedendo nesses casos? Assim, Miguel, o inventário, uma das grandes dificuldades do inventário é você conseguir levantar toda a documentação que é necessária para você dar início no procedimento. O procedimento, ainda mais agora na via extrajudicial, ele tende a se desenrolar relativamente rápido, comparado principalmente ao inventário judicial. Mas para você chegar até o cartório e apresentar toda a documentação que é necessária, vamos falar um pouco da documentação sobre elas. Pode ficar à vontade. Seria a próxima pergunta, mas você já pode. Acaba tomando muito tempo. E às vezes o levantamento dessa documentação toma mais tempo que o próprio inventário. Você tem que levantar certidões negativas do decúgio da pessoa que faleceu, na Receita Federal, Estadual, Municipal. Você tem que pegar os documentos pessoais das partes, que nem sempre estão presentes. Naquele nosso exemplo do primeiro bloco, esposa com mais 4 filhos. Vamos dar esse exemplo, só para nossa telespectadora, na turma aqui da produção, se tiver também alguma dúvida, porque quando a produção sacode a cabecinha ali que está entendendo, significa que os nossos telespectadores também estão bem entendendo. Nesse caso, desse exemplo que nós colocamos, a esposa com 4 filhos, quais são as documentações necessárias? Deixou o único bem. Depois eu crio outro exemplo aqui um pouco mais difícil. Isso. De um modo geral, os cartórios, no caso do inventário extrajudicial, eles apresentam já um rol de documentos. Perfeito. Vou falar rapidamente sobre eles para que o telespectador possa ter uma ideia geral. Você tem que apresentar todos os documentos pessoais, tanto dos herdeiros quanto da pessoa falecida. Documentos de modo amplo, RG, CPF, certidão de casamento, comprovante de residência, e apresentá-lo na mão do advogado que vai levar isso até o cartório. Você tem que levantar toda a documentação dos bens, e aí a coisa se torna um pouco mais complicada dependendo da situação dos bens deixados. Em relação aos imóveis, você, se for escriturado, você tem que levantar uma certidão atualizada do registro imobiliário. Se não for escriturado, se for apenas posse, você tem que verificar que documento comprobatório da posse você possui. Você tem que verificar se esse imóvel está cadastrado na prefeitura, no cadastro imobiliário, gerando IPTU, para poder tirar uma certidão negativa também do imóvel. Se a pessoa deixou conta bancária, você tem que ir até o banco, pedir um extrato para comprovar que aquela pessoa ali deixou aquele saldo e ele poder ser efetivamente inventariado. Se deixou algum bem de grande valor, cadê essa nota fiscal no nome da pessoa falecida para você poder inventariar esse bem móvel? E então não é algo tão simples dependendo da situação. Quando nós pensamos numa situação simples, é simples. Morreu a pessoa, deixou um bem móvel, bem que está escriturado, que a pessoa já chega com uma certidão e os documentos herdeiros, a situação é muito simples. Mas a gente sabe que na realidade, a grande maioria, nem sempre as coisas chegam dessa forma. E ainda tem um detalhe importante, né, doutor Sávio? Que dos 4, esse exemplo que eu coloquei aqui, os 4 filhos, se tiver 2 casados, ainda tem que ter documentação da esposa. Tem que ter anuência da esposa nesse inventário ou não? A anuência em si não, mas é preciso você declarar que a pessoa, que o herdeiro, se ele é casado ou não, e apresentar também a documentação do cônjuge. Do cônjuge, além da certidão de casamento, documentos pessoais. Também. E qual é o risco? Não para, vamos chamar aqui o nosso exemplo, para a esposa e para os filhos, mas para amanhã ou depois aparecer um filho, que também é herdeiro, fora do casamento.
Como é que os cartórios, como é que os advogados que estavam ali presentes naquele momento, que foram contratados ali para desenrolar, vamos chamar assim, aquele inventário. Vamos imaginar que daqui a um ano, 2 anos, apareceu um filho que nem seja de outro casamento, mas que seja um filho que foi contraído antes do casamento. Como é que fica essa possibilidade? O inventário, de uma certa forma, ele protege essa situação, porque você formaliza ali os bens que foram efetivamente transferidos aos herdeiros. Numa situação como essa, se o filho for um filho reconhecido, não há como fazer o inventário sem a participação sem a presença dele, porque já está nos Isso. documentos, na própria certidão de óbito, de modo geral, já vem ali indicado se a pessoa deixou filhos ou não. Perfeito. Esse tipo de problema mais grave surge quando você tem filhos não reconhecidos. E aí os herdeiros, digamos, se apressam e formalizar o inventário, transferir os bens aos herdeiros que foram reconhecidos, e quando aquele filho que se atenta em procurar defender os seus direitos, se depara com uma situação em que a partilha já está formalizada. Nessa hipótese, ele vai poder demandar todos os herdeiros que receberam herança sem dividir essa herança com aquele filho que não foi reconhecido. Antes disso, obviamente, ele vai precisar pleitear o reconhecimento. Perfeito. Né? Mas ele já pode, em paralelo, pleitear, além de pleitear o reconhecimento, pleitear a herança, a divisão correta da herança, e você vai atrás do inventário, vai explicar, vai defender na justiça que aqueles bens que somam um determinado valor foram divididos, digamos, entre 2, quando na realidade deveria ser entre 3. Perfeito. Então, que, portanto, aquelas 2 pessoas que receberam a totalidade têm que tirar 1/3 de todo o seu quinhão para destacar a pessoa que teve a paternidade, digamos assim, reconhecida judicialmente no momento posterior ao inventário. O trabalho de vocês, profissionais do direito, advogados, é bem árdua, né? Uma missão bem árdua, né, doutor? Miguel, e a gente lida com os interesses mais íntimos, mais profundos e mais importantes das pessoas, né? É o patrimônio e a liberdade das pessoas que estão nas nossas mãos. Ainda dentro desse exemplo de inventário extrajudicial, mais de um bem, mais de um patrimônio a inventariar. Vamos imaginar 3 bens móveis, 3 bens imóveis. O que o senhor orienta? Ainda continua sendo. Primeiro, se é permitido ser feito na via extrajudicial ou se necessariamente tem que ser na via judicial. O inventário extrajudicial não tem limitação em relação aos bens, nem número, nem em relação a valor. Tem apenas aqueles 3 requisitos que nós falamos a respeito da ausência de incapaz e do consenso entre as partes e ausência de testamento. Perfeito. Então, não importa se é R$1.000 o patrimônio ou se é 10 milhões, o inventário pode ser feito tranquilamente pela via extrajudicial. O que é importante, Miguel, também esclarecer às pessoas, e isso não é nenhuma novidade na lei, é que quando a pessoa falece e ela deixa apenas valores devidos pelo empregador, ou também valores referentes a FGTS, PIS/PASEP, esses valores eles podem ser recebidos independentemente de inventário, de uma forma simplificada, através de alvará judicial ou escritura. O senhor vai... era uma das perguntas, mas já que o senhor se antecipou, foi excelente. Nós vamos voltar no terceiro bloco, você vai falar exatamente um pouquinho mais sobre esses valores que são depositados, que são deixados em conta corrente ou algo semelhante, ok? Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo. Meu amigo e minha amiga, você está gostando, né? Que bênção maravilhosa, né? Essa presença ilustre do Dr. Sávio Barreto, um amigo nosso, como a gente diz, das antigas, graças a Deus, um ser humano abençoado por Deus. Dá tempo de avisar os amigos, dá tempo de postar lá naquele grupo do WhatsApp. Atenção, olha, hoje o Dr. Miguel Carta está entrevistando o advogado Dr. Sávio Barreto para falar, está discorrendo sobre inventário. Sempre, quase todo mundo, todas as famílias têm alguém que necessita de uma orientação sobre inventário. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé!
Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Dr. Sávio Barreto é o nosso convidado de hoje. Meu amigo e minha amiga, tema inventário. E agora? Né? Ficou um saldo na conta corrente. Os herdeiros descobriram que tem um valorzinho bem interessante, bem abençoado. Será que dá para sacar logo? Dr. Sávio, mais uma vez obrigado, mais uma vez boa noite. Boa noite. E agora? O senhor estava falando que é simples assim? De que forma se pode sacar esse valor? Assim, Miguel, já há algumas décadas, apesar das pessoas não terem muito conhecimento disso, você pode levantar valores devidos pelo empregador ao empregado falecido, valores referentes ao FGTS, PIS, PASEP, restituição de imposto de renda, independentemente de inventário. Isso ajuda muito porque geralmente essas verbas são verbas emergenciais, que são valores líquidos, que ajudam as pessoas a resolverem problemas imediatos deixados pelo falecimento. Você condicionar o recebimento desses valores ao inventário longo, demorado e às vezes travado por alguma documentação, alguma formalidade que falta ser resolvida, acabaria prejudicando demais as pessoas, principalmente quando elas ficam fragilizadas financeiramente após o falecimento. É possível, inclusive, resgatar pela via do alvará judicial valores depositados em fundo de investimentos ou contas poupanças, mas a lei estabelece um determinado limite. Até R$10.000, mais ou menos, é o valor que hoje você pode levantar por alvará judicial. Após 2007, com a entrada em vigor da lei que permitiu o inventário extrajudicial, surgiu um certo debate sobre a possibilidade de uma escritura pública fazer as vezes desse alvará judicial previsto numa lei mais antiga. E hoje já está relativamente pacificado que você pode chegar no cartório, independentemente da escritura pública de inventário, que geralmente é mais demorado, conseguir resolver logo uma escritura pública para o recebimento desses valores. Apenas na hipótese dos valores depositados em caderneta de poupança é que esses valores você só pode levantar
via alvará judicial ou escritura pública se não houverem outros bens. Então a pessoa faleceu, não deixou imóveis, não deixou carro, mas deixou uma aplicação ali com R$8.000. E agora eu vou ter que fazer todo o inventário judicial, levantar, a pessoa deixou 10 herdeiros, eu vou ter que pegar a documentação de todas essas pessoas. Excelente. Para abrir o inventário. Você vai ter aí um instrumento mais rápido, mais célere, que é uma escritura pública para levantamento desse valor, independentemente das formalidades mais longas do inventário. Excelente. Muito mais prático, muito mais simples. Né, Com doutor certeza, Sábio? sem dúvida. Então, se nós temos aí um cidadão, infelizmente, que veio a falecer e deixou uma esposa, né? E 3 filhos. Vamos lá. Eu gosto de exemplificar para ficar mais fácil para o nosso telespectador. Ela pode se dirigir, a esposa do decúbito, do falecido, ela pode se dirigir até o RH de uma empresa, a empresa onde ele trabalhava, e levantar as verbas decisórias. Como funciona? É para a gente colocar isso um pouco mais fácil na prática. Vai precisar, o RH no caso, vai exigir que se apresente ou o inventário, que é um caminho mais longo, mais demorado para se levantar essa verba, ou um alvará judicial, ou uma escritura pública que permita esse levantamento, fazendo as vezes do alvará judicial. Tem que ser dessa forma. Tem que ser dessa forma, até por uma questão de cautela. O empregador que está com a verba a ser paga, que estava destinada ao falecido, não pode destinar aquilo à primeira pessoa, ao primeiro herdeiro que bate a porta. Senão você paga um herdeiro, depois vem o outro. Então esses herdeiros eles precisam se reunir e pleitear o levantamento dessa verba, ou pela via do inventário, mais demorado, ou por via do alvará judicial ou de uma escritura pública, que é mais simplificado. Perfeito. Então, dentro desse mesmo raciocínio, vamos criar uma situação aqui. O determinado cidadão, no auge dos seus 30 anos, foi acometido de um assalto seguido de morte. Deixou uma filha de alguns meses, não era casado, tinha uma filha de 6 meses. E infelizmente também, ou felizmente, enfim, deixou os pais. Ele ainda tinha os pai e mãe vivos e uma filhinha de 6 meses. Quem vai receber essas verbas rescisórias junto à empresa que ele prestava serviço? A regra de sucessão... A regra é a mesma, a resposta é similar a essa que o senhor deu, só para deixar bem claro. É isso? No caso, a herança vai ser transmitida pela ordem de vocação hereditária primeiro ao filho. Perfeito. Tá? Então, quem vai ter direito ali vai ser o filho, que no caso é menor. Então, o filho estará impedido de pleitear isso pela via do inventário extrajudicial. Vai ter que, e também através de escritura, vai ter que pleitear isso através de um alvará judicial ou de um inventário judicial. No caso, como é menor incapaz, terá que ser representado em juízo no caso, pela mãe, né, que vai ter o poder de representação diante do falecimento do pai. Perfeito, excelente. E este mesmo cidadão que veio a falecer deixou um saldo na conta vinculada do FGTS. Tem ali o PIS/PASEP. Segue o mesmo rito? Segue o mesmo rito, só que se o herdeiro não for incapaz, terá a vantagem de pleitear isso através de uma escritura, de forma bem mais simplificada, porque você não tem que recorrer ao judiciário, que tem aí já muita coisa para fazer e não está dando conta do que... da demanda que já existe. Demanda que... Excelente. Eu estou, mais uma vez, tenho que lhe agradecer toda hora, cada bloco. Eu não vou me cansar de agradecer, que são explicações, isso é conhecimento maravilhoso para a população, para todos nós. Hoje, graças a Deus, esse programa, abençoado por Deus, todas as classes da A até a E, enfim, tem gente que já excluiu a classe E, já só existe 4 classes, mas enfim, caiu no gosto, vamos dizer assim, de todo mundo, graças a Deus. É um programa onde a gente realmente, todo santo dia a gente leva conhecimento. E hoje o conhecimento é sobre inventário. Mais uma vez, obrigado. Quem está com o inventário em curso na justiça pode desistir e realizá-lo na via extrajudicial? Vou dar um exemplo aqui. Existe um inventário que está se arrastando há anos, desde 2006. Nós estamos hoje em 2015. 2007, a nova lei
foi criada a lei do inventário com a possibilidade de fazê-lo na via extrajudicial, via cartório. Esta família, essas pessoas, esses herdeiros podem resolver, retirar, vamos desistir dessa ação e ir para uma via extrajudicial? Pergunta importante, Miguel, porque como os inventários são longos, hoje você tem ainda hoje, em 2015, vários inventários que começaram Meu não Deus só em do 2006, céu. mas Como esse exemplo, né? algumas décadas aí. Talvez tenha alguns que são Tem mais muita velhos gente, do que nós. muitos telespectadores se enquadrando aí nessa questão, nessa pergunta. Sem dúvida nenhuma. E aí o que acontece? Em 2007 surge uma lei que simplificou o inventário dentro de determinadas condições. E o que se vê na prática é que muitos desses inventários judiciais que estão aí emperrados na justiça, na época que eles iniciaram, eles não atendiam os requisitos de um inventário, os critérios do inventário extrajudicial, que é a partir de 2007. Perfeito. Mas no curso do tempo, sim. Inventários, por exemplo, que começaram há uma década atrás de forma litigiosa, mas que hoje cenário entre os herdeiros é outro. Inventários que na época tinham menores e que hoje todos os herdeiros são maiores. A melhor coisa a se fazer, na minha opinião, nessa hipótese, salvo se o inventário já estiver finalizando na justiça, mesmo nos finalmente, é você transferir isso para o inventário extrajudicial. A lei mesmo permite que você desista do inventário judicial. O próprio inventário judicial, você já tem ali todos os documentos necessários arrecadados para você abrir extrajudicialmente. E a lei permite, você pode desistir do inventário judicial, se tiver atendido os requisitos, e migrar para o inventário extrajudicial. Isso tende, dependendo do caso, a solucionar de uma forma muito mais rápida. Excelente. Mais uma vez, obrigado. Meu amigo e minha amiga, nós vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco o doutor Sávio Barreto vai responder mais algumas perguntas. Tá interessante, né, o assunto, né? Inventário. Tá todo mundo aí, graças a Deus, com caneta e papel na mão, anotando tudo. Então dá tempo, viu? De avisar ainda algum amigo, algum parente que, olha, é um caso parecido com o seu, tá acontecendo lá no programa lá do Dr. Miguel Carto, do programa Direito e Cidadania. A visita brilhante, ilustre, do nosso amigo Dr. Sávio Barreto, um advogado brilhante. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que
Que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. E aqui estamos nós, novamente, com você, telespectador, você, meu amigo e minha amiga, no programa Direito e Cidadania, no quadro Momento Business. Paulo, me fala um pouquinho mais, tem tantas coisas aqui, eu fico impressionada a cada minuto, ele vai me falando de um produto de outro, e eu já estou pensando em encomendar um monte de coisas. Bom, vamos falar um pouquinho dos banners. Nosso banner é feito em lona, então já é um material diferenciado, mais resistente à chuva, sol, não estraga fácil. A gente entrega ele com acabamento, todo bonitinho, bastão, barbante. Se não for necessário o bastão, a gente entrega com ilhós. Então é um material que consegue atender todo tipo de público. Outro material legal que a gente tem é o cardápio, são nossos cardápios. Esse cardápio em PVC é sensacional. Ele está sempre limpo, porque não tem aquilo de caiu o refrigerante, caiu um cafezinho, estragou o cardápio, manchou o cardápio, não. Passou um pano, ele está novo, está limpo de novo. Nossa, que legal, que interessante, não é verdade? E não é só isso não, além dos cardápios a gente tem uma revista. A gente consegue fazer, pode ser revista, pode ser catálogo, pode ser um simples livreto de ofertas, de anunciante. Então aqui, entenda como algo em branco que você pode colocar o que quiser. E você pode ficar fora dessa, não é verdade? Olha só, sua revista da sua empresa, quer falar sobre os produtos oferecidos da sua empresa, entregue o seu catálogo com todos os produtos expostos. Vá lá com o Paulo, converse, ele vai te dar as dicas de como melhorar o seu produto, ainda na divulgação do seu produto, não é verdade, Paulo? Te dar as ideias. Equipe de designer para ajudar. Olha só, ele é super criativo, gente, estou impressionada, Paulo. Então, gente, muito obrigada por todos vocês que estão aí atrás das câmeras. Vocês sabem que é muito importante o diferencial de todas as empresas, não é verdade? E esse é o diferencial do Paulo, criatividade, qualidade. E isso você encontra na Gráfica Shea Belém. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Programa de hoje, Dr. Sávio Barreto, brilhante advogado. Tema: inventário. É, meu amigo, minha amiga, são temas maravilhosos, feitos para você. Conhecimento puro, o melhor do conhecimento para você. Dr. Sávio Barreto, vamos lá? Vamos, Miguel. E se após a conclusão do inventário, mas terminou, chegou ao final, os herdeiros descobrem que ainda ficou um bem de fora? E agora? Aquele inventário é nulo de pleno direito? Não é nulo? O que vai acontecer com esse bem que ficou de fora? Eram 10 bens, eram 8 bens, de repente se descobriu uma casa, um terreno em algum lugar. E agora, doutor Sávio? É com o senhor. Então, Miguel, não há motivo para pânico quando isso acontece, tá? Isso é muito mais comum do que se pensa, porque muitas pessoas falecem sem dar conhecimento da sua situação patrimonial. Né? Às vezes nem mesmo a esposa ou os filhos, e a pessoa tem ali coisas que não levaram ao conhecimento. Vão aparecendo. Às vezes, infelizmente, vem a faltar de uma forma abrupta, sem nenhum tipo de planejamento, e surgem essas situações em que os herdeiros têm que inventariar bens que desconhecem, ou uma situação de um acervo que tanto nebuloso. O inventário pode ser feito dentro dos bens conhecidos. São declarados, são inventariados. Perfeito. E se posteriormente vier a surgir um outro bem, você faz o que juridicamente chamamos de sobrepartilha. Você arrecada aquele bem que faltou do inventário e faz a divisão normal entre os herdeiros no inventário judicial ou extrajudicial. Mas isso não implica nenhum tipo de invalidade ao inventário que foi feito anteriormente. Posso lhe fazer aqui uma pergunta bem dentro desse tema? Pode mandar. E se este bem que ficou de fora fosse do conhecimento dos herdeiros
e esse bem tivesse ficado de fora meio que proposital, se descobrisse exatamente essa situação. Então, eu falei que a pergunta ia ser bem. E agora, doutor Sávio? Bom, essa exclusão do bem do inventário, em primeiro lugar, temos de ver se prejudica algum terceiro, tá? De alguma forma. Se essa exclusão está prejudicando um terceiro, perfeito. Vou dar tentar criar aqui um exemplo. Aquele patrimônio, aquele terreno, objeto de uma posse, de um simples contrato ali de posse, ficou na mão de apenas um herdeiro que tinha conhecimento desse bem e que ficou de bico calado, não informou os demais herdeiros partilharam o que conhecia e aquele terreno ali a pessoa esse herdeiro está se apossando indevidamente, ele não comunicou que aquele bem deveria ser inventariado e está se apossando daquele bem de forma indevida, de forma ilegal. Naturalmente, nessa hipótese, eu tenho instaurado um litígio entre os herdeiros. Então, aqueles herdeiros que realizaram o inventário, inclusive a pessoa que está agindo de má fé, esteve presente, né? As pessoas que estão sendo prejudicadas, os herdeiros prejudicados, vão poder, uma vez tomando conhecimento desse outro bem, pleitear a sobrepartilha, só que neste caso, pela via litigiosa. Perfeito. E ainda neste mesmo assunto, eu sei que ainda tem mais 2 perguntas importantes aqui, mas eu preciso ainda. E se não foi este caso, se todos os herdeiros de comum acordo sabiam da existência de determinado bem, e esse bem ficou de fora propositalmente, existe aí uma penalidade, existe aí na lei algo que protege, como o senhor muito bem colocou, alguém que estava ali, que foi prejudicado por este patrimônio ter ficado de fora, por este bem ter ficado de fora. Vamos imaginar que o decúgio deixou ali dívidas, R$1 milhão de dívidas, e os bens a inventariar sequer deram para cobrir. Porém, ficou um bem de fora, que exatamente este bem de fora daria para suprir essa dívida. E essa dívida, no desenrolar do inventário principal, vamos chamar assim, foi resolvido, foi perdoada a dívida e se encerrou. Depois de um certo tempo, 6 meses, 1 ano, até um pouquinho mais, volta novamente os herdeiros, todos ali em comum. Não, agora vamos inventariar aquele bem. Esse é o caso. O que pode acontecer, Miguel, interessante esse exemplo que você está trazendo, é uma situação em que o inventário ele é realizado de uma determinada forma com o objetivo de fraudar credores. Perfeito. Nessa hipótese, obviamente, quando o decúgio, né, a pessoa falecida, deixa não apenas patrimônio, mas deixa também muitas dívidas, às vezes dívidas superiores ao patrimônio, as pessoas vão formalizar, vão trazer não apenas o ativo, mas o passivo e vão ter que liquidar as dívidas antes de realizar a transferência da herança. E se ela for insuficiente, não existem bens a inventariar. Então, numa situação como essa, se os herdeiros estiverem de má fé, eles podem tentar utilizar o inventário para excluir dele patrimônios que, se forem colocados dentro do inventário, como ele é público, tem uma natureza pública, o credor pode tomar conhecimento e utilizá-lo para o pagamento das suas dívidas. Nessa hipótese, naturalmente, o credor, uma vez tomando conhecimento, o credor primeiro vai olhar o inventário, caso ele esteja aberto, né, para verificar se ali existem bens que possam pagar suas dívidas. Mas digamos que ele vá até o inventário e os herdeiros, agindo de má fé, tentaram esconder o patrimônio. Nada vem impedir que ele vá, uma vez tomando conhecimento do patrimônio que foi excluído, e peça a penhora, imponha algum ônus sobre esse patrimônio que foi excluído do inventário, comprovando, cabe a ele o ônus, de que aquele bem que foi excluído, na realidade, deveria estar incluído dentro do inventário, que é realmente um patrimônio pertencente ao morto, que é o seu devedor. Então, ele pode trazer esse bem para satisfazer o pagamento da sua dívida. Não, vamos dizer assim, não é anulado o primeiro inventário, o inventário principal, vamos chamar assim. Não, o inventário ele pode ser finalizado dentro dos bens que foram declarados dentro dele. Isso não impede de, posteriormente, se fazer uma sobrepartilha a interesse dos herdeiros ou que um credor venha atingir um patrimônio da pessoa falecida que não está inventariado e que foi excluído, talvez, de forma ardilosa. Exatamente.
Vamos adiantar. Ainda teria, esse é um tema assim, que a gente poderia discorrer bastante, mas nosso tempo, a produção já está ali. Calma, meu amigo, ainda tem mais alguns minutinhos, ainda tem mais 2 perguntas. O que é a figura, Dr. Sávio Barreto, do inventariante? O inventariante surge no momento da abertura do inventário e nada mais é do que a pessoa que vai assumir uma responsabilidade perante o inventário, né? O inventário... É um escolhido por todos ali. E por determinados critérios legais. Perfeito. A lei estabelece um escalonamento de pessoas a serem eleitas para o cargo de inventariante. De modo geral, o encargo de inventariante deve ser assumido pela pessoa que esteja mais próxima da gestão do patrimônio. Faleceu o pai, geralmente é um filho. E dentre os filhos, quando se tem mais de um, você escolhe aquele que está mais inteirado estava dos mais negócios próximo, da estava família, mais inteirado da situação dos bens, se o bem está alocado e tudo mais. E o que faz o inventariante? Qual é a função e a responsabilidade dele? É administrar o patrimônio. Ele assume o encargo, uma responsabilidade e um dever de prestar contas. Então você imagine que a pessoa falece e deixa 5 bens locados, né? Quem vai recolher esses aluguéis? O locatário, o inquilino, vai querer pagar o aluguel, a pessoa faleceu. Aí eu vou pagar para o João, para a Maria ou para o José, que são os filhos. Perfeito. Eu vou pagar para o inventariante, ou seja, a pessoa que me comprovar que representa os negócios, a gestão dos bens deixados pelo falecido. Então, quando a pessoa chega e apresenta um termo de compromisso de nomeação de inventariante, seja feito em cartório ou judicialmente, o inquilino pode ter tranquilidade de pagar o aluguel, porque ele ali representa os interesses do espólio. Uma pergunta, a próxima pergunta, para finalizar, infelizmente, a sua participação hoje. Felizmente, o senhor está aqui, infelizmente, porque ainda tem ainda muita coisa ainda de inventário. Você, meu amigo e minha amiga, pode mandar suas perguntas, que doutor Sávio, nós entregamos aqui, você não observou, você não viu, uma intimação para ele. Ele foi intimado no início do programa aqui para comparecer, né? E você aceitou, não é isso? Vou atender com muita honra. Muito obrigado, querido. Só um minutinho, produção. Produção, me dá 1 minutinho, me dá 2 minutinhos aí, produção. Dentro desse ponto de vista aqui, em que momento esse inquilino, vamos imaginar que esse inventário não foi logo iniciado, não foi logo aberto, seja ele na via extrajudicial, seja ele na via judicial. Como é que o inquilino faz para fazer esse pagamento? Que ele não quer ficar inadimplente, ele não quer sair do imóvel, ele quer continuar ali no imóvel. Como é que ele faz, doutor Sávio? O locador vindo a falecer, ele deve procurar os herdeiros, normalmente os próprios herdeiros vão procurar, porque tem interesse no recebimento dos aluguéis, e ele deve dizer aos herdeiros que ele vai pagar a quem se apresentar como inventariante. Levaram 3 meses para apresentar, 3, 4, 5, 6 meses para apresentar. Ficou aquela briga, acabou que alguém procurou um advogado, um profissional, abriram o inventário. E nesse período, nesse intervalo, nesse interregno, como é que fica? Ele deve procurar o inventariante. Vamos imaginar que ainda não esteja finalizado o inventário, Perfeito. Não haja nomeação de inventariante, ou pior que isso, que haja litígio entre os herdeiros. Ninguém se entende, todo mundo quer receber os aluguéis. Tá? O melhor caminho, mais seguro para se fazer isso, é você depositar em juízo, Perfeito. através da chamada consignação em pagamento. Então ali você se desonera, deposita em juízo, e aí os herdeiros, através do inventário, vão buscar na consignação levantar o valor. Perfeito. Meu amigo e minha amiga, por hoje terminou. Mas olha, doutor Sávio Barreto vai estar aqui conosco. Meu amigo, mais uma vez obrigado. Que Deus lhe abençoe, Deus lhe ilumine. Esse programa ficou está cada vez melhor com a presença de vocês. Eu que agradeço, Miguel, e parabéns pela audiência, pelo seu programa que tem trazido muitas informações importantes para todos nós. Amém. Muito obrigado. Meu amigo e minha amiga, doutor Sávio, né? Eu também gostei. Tem muitas perguntas? Manda para a produção. A volta dos profissionais que estão conosco, o retorno deles, essa intimação que nós entregamos, é você quem vai dizer. Porque o programa Direito e Cidadania, com o doutor Miguel Carter, ele é feito para você, para levar o melhor do conhecimento. Eu amei, você também, né? Um beijo no coração de todos, com a graça de Deus. Até amanhã, no mesmo horário, de 21h30 às 22h30, aqui na TVM Canal 17 e também aqui na NET Canal 24. Fiquem com Deus e até amanhã.